Falámos com Bruno Dias, deputado do PCP, sobre os temas da sustentabilidade, energia e mobilidade. Não se esqueça de deixar o seu gosto e subscrever o canal. Olá, boa tarde, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, obrigada por esta entrevista e gostaria por começar por perguntar-lhe quais são os valores e a missão que o movem enquanto deputado do PCP. Muito obrigado também pelo convite, é um prazer estar convosco. Eu diria que a principal razão de ser, digamos assim, da minha participação nesta luta, neste trabalho que fazemos aqui na Assembleia é a construção de um país mais justo, de um país melhor, onde no imediato, no dia-a-dia, possamos responder aos problemas das pessoas, para que haja melhores condições de vida, para que haja melhores condições para trabalhar, para criarmos riqueza, para nos desenvolvermos e, em termos de longo prazo, uma luta que também não deixa de estar presente, que é a luta pela construção de uma sociedade melhor e mais justa, em que não haja lugar à exploração e a todas estas desigualdades e em que, de facto, possamos ter um país independente, mas soberano, mas em cooperação e em amizade com os outros países e povos do mundo. Um país melhor num mundo melhor. Um dos objetivos do PCP é garantir às populações das cidades um ambiente que seja equilibrado e saudável. Que medidas é que o PCP implementaria para atingir este objetivo, tendo em conta todo o contexto climático que atravessamos? Eu julgo que há duas questões. Uma que tem a ver com o pleno aproveitamento das potencialidades do país, quer nas cidades e áreas metropolitanas, quer nas regiões do interior, mais recentemente começou a designar-se por territórios de baixa densidade, mas zonas onde é importante que a presença humana seja em harmonia com o meio ambiente, seja em harmonia com a natureza, mas em que ao mesmo tempo não haja o abandono das populações, em que haja condições de vida e que não haja o encerramento de tantos serviços essenciais à vida das pessoas. O que isto significa é que se nós procurarmos garantir esta qualidade de vida e este equilíbrio de forma harmoniosa no território, nós não vamos ter tantas assimetrias territoriais, tanta sobrecarga nas zonas metropolitanas e nas zonas urbanas e tanto abandono, desertificação, despovoamento das zonas do interior e em que, por outro lado, a questão importante que mencionou, que é a questão climática e os desafios que nós temos para o futuro nessa matéria, passam, por um lado, pela mitigação das ameaças que existem e, digamos, do impacto relativamente a determinadas ações que estamos a desenvolver, mas, por outro lado, também naquilo que tem a ver com a proteção e a prevenção dos riscos e dos impactos das próprias alterações climáticas. E estamos a falar das questões ligadas às zonas costeiras, todas as orlas costeiras e aquilo que tem a ver com o avanço do mar ou não, portanto, a forma como a nossa presença e a nossa relação com essas áreas mais sensíveis pode ser olhada de outra forma, com mais cuidado e também, como não podia deixar de ser, num problema que o nosso país tem vindo a sofrer gravemente, que é a questão dos fogos, dos incêndios rurais, florestais e não só, e isso exige cuidados acrescidos. A questão das emissões de gases com efeito de estufa passa muito por um investimento na modernização da nossa indústria e das nossas atividades económicas em geral e nesse pilar importante da questão ambiental, que é a questão dos transportes públicos e da aposta no transporte público. Portugal já esgotou os recursos naturais que tinha disponíveis para este ano. Encontra-se agora em fase de crédito ambiental. O que é que pode ser feito para que no futuro estes recursos sejam poupados? Nós temos aqui várias questões. Uma tem a ver com o aproveitamento digamos, dos recursos naturais para a nossa indústria. Outra coisa tem a ver com uma dinamização do ponto de vista da própria atividade, por exemplo, turística, da atividade comercial, que deve ser repensada no sentido de encontrarmos
impactos e consequências do ponto de vista ambiental mais controladas e mais cuidadas em relação à política de planeamento, à política de desenvolvimento turístico e em relação, como eu dizia há pouco, à questão da modernização do nosso aparelho produtivo. Nós não devemos colocar-nos numa espécie de beco sem saída, em que é como se tivéssemos um falso dilema entre não aproveitar os recursos, não produzir e tornarmos totalmente dependentes do exterior, ou ter uma atitude absolutamente cega, que não olha à questão da chamada sustentabilidade e que não tem o cuidado de gerir os recursos de uma forma equilibrada. Não, esse equilíbrio deve existir, e a questão da defesa do nosso aparelho produtivo e da defesa da nossa produção nacional deve servir para potenciar os recursos de uma forma equilibrada e de uma forma eficiente e inteligente, e não tanto para desperdiçar recursos e comprar àqueles que depois vão fazer as mesmas emissões para a mesma atmosfera, só que a partir de outros pontos, não é? E vender-nos depois o que lá produzem. Qual é a perspectiva do Partido Comunista relativamente à mobilidade elétrica e aos atuais incentivos fiscais? Considera que eles são essenciais para que as pessoas transitem para este tipo de mobilidade? Eu diria que a montante da discussão e da reflexão sobre a fonte de energia que alimenta o transporte individual, a montante dessa discussão, acho que deve ser acentuado o debate sobre o transporte individual versus transporte coletivo. Eu julgo que fazermos uma transição energética, que é o tema que tem estado tão em voga, com a eletrificação do transporte individual, eu penso que vai trazer, ou está a trazer, desafios e novas questões que estão a ser pouco debatidas. Falámos há pouco da questão dos recursos. As chamadas terras raras, não é? Que é uma questão muito importante para o armazenamento da energia no que diz respeito às baterias. A tecnologia vai sempre evoluindo, mas é uma questão para o futuro que pode decorrer da massificação de uma motorização elétrica do transporte individual. E, portanto, a esse nível, nós discutimos muito em Portugal e na Assembleia da República o problema do aproveitamento ou não do lítio que existe em Portugal, que pode existir, e então coloca-se a discussão, vamos ou não fazer a extração do lítio no nosso país? Então, podemos discutir se fazemos ou não, mas sem lítio é muito difícil ter a tração elétrica nos automóveis. Essa extração pode ser feita de forma equilibrada, com os impactos ambientais e sociais? Nós lutamos para que haja em qualquer indústria extrativa, nós não somos pela proibição da atividade extrativa, ponto final. Nós lutamos para que haja uma atividade equilibrada, em harmonia com a natureza e olhando com muita atenção para os impactos ambientais sobre a natureza, sobre as populações, e isso significa ter muito cuidado. Mas isto a propósito do problema da eletrificação do transporte individual, ou seja, se nós nos limitarmos a fazer a transição dos motores de combustão interna para motores elétricos, isso vai trazer no local em que eles são utilizados menos emissões e um transporte individual com menos impacto no local onde ele é feito, mas se nós olharmos para a contabilização geral, global, desde a cadeia de produção até depois àquilo que se fala muito na economia circular, mas há sempre resíduos, há sempre uma fatura ambiental que decorre do final desse processo, uma equação muito mais complexa do que pode ser resultante de alguns discursos. Portanto, este assunto é um assunto importante, é um assunto mais complexo do que parece, que deve ser olhado com muita responsabilidade e que tem, antes dele, um aspecto que para nós é decisivo e que nunca é demais trabalhar em torno da matéria do transporte coletivo. Porque mais do que termos 300 automóveis ou carros ou motas de motor elétrico, se essas 300 pessoas utilizarem um comboio,
se dessas pessoas utilizarem o transporte coletivo, aí temos vantagens ambientais muito mais importantes e que devem ser valorizadas. Exato, o setor dos transportes públicos é de facto muito importante neste processo de descarbonização e o Partido Comunista até defende a ideia da acessibilidade e gratuitidade dos transportes públicos. Considera que o facto de serem gratuitos os transportes públicos faria com que passassem a ser a primeira opção dos portugueses? Eu diria que essa é uma das questões essenciais, não é a única. Se nós tivéssemos os transportes gratuitos onde eles existem hoje, uma enorme fatia da população portuguesa ia ficar na mesma sem transportes. Portanto, nós temos uma proposta de um caminho que é preciso fazer gradualmente no nosso país. É esse o entendimento que temos e que propomos às pessoas. Devemos trabalhar em conjunto para que gradualmente o nosso país possa caminhar no sentido de uma coisa que nós chamamos a desmercantilização do transporte público. Tal como nós temos, enquanto país, enquanto comunidade, temos muito a ganhar que a educação seja gratuita, que a saúde seja gratuita, porque se não fosse gratuita a saúde, saía mais caro a todos nós. Saía mais caro à economia, saía mais caro ao país se a saúde não fosse gratuita. Eu estou convencido que daqui a muitos anos, espero que não tantos assim, há de haver alguém que dirá a mesma coisa sobre os transportes, que é, se os transportes não fossem gratuitos, era mais caro ao país, porque neste momento é mais caro o facto de nós precisarmos tanto do transporte individual. Mas, como eu dizia, isto não é a única questão, é uma questão importante. Trabalharmos no sentido de investir para desmercantilizar o transporte público e torná-lo não um fator de temos ou não poder de compra para usar o transporte, mas que o transporte seja acessível a todos. Mas acessível a todos não é só uma questão de tarifário, é também uma questão de oferta. Daí que o investimento tenha que ser necessário para financiar a operação do sistema de transportes, para que não possamos voltar, por exemplo, àqueles preços exorbitantes que ainda há poucos anos nós pagávamos nos nossos passos para utilizar o transporte e em alguns percursos de regiões limítrofes, no comboio, isto ainda está por resolver em algumas regiões. É uma luta que vai continuar. Mas, para além disso, há uma questão essencial, para além da questão do preço, que é a questão do reforço da oferta. É chegar com o transporte público para as pessoas e para as regiões onde não existe essa oferta. Porque nós estamos a falar das áreas metropolitanas, que é onde está a maior parte da população portuguesa, mas é preciso olhar para todo um vasto território do nosso país, onde essa oferta de transportes públicos está muito aquém daquilo que seria necessário. E mesmo nas áreas urbanas, se olharmos para a oferta em termos de horário, a que horas é o último comboio? A que horas é o último barco? A que horas é que encerra o serviço do metropolitano? Esse tipo de perguntas também têm a ver com o debate sobre o reforço dos transportes que servem às pessoas e que dizem respeito à vida das pessoas. E essa é uma luta e é um trabalho que não desistimos de fazer. E também a assiduidade dos transportes também é muito importante. Claro que sim, regularidade. Essa é uma questão fundamental. Mais do que haver muitos transportes ou poucos, é nós sabermos com o que podemos contar. É verdade que eu lembro-me do tempo em que a oferta era maior e a gente dizia, olha, perdi este, mas daqui a pouco já vem outro. Isso era melhor. Mas hoje, quando nós perdemos este e não sabemos quando é que vem o outro, é pior ainda. Portanto, há uma intervenção que nós aqui na Assembleia temos vindo a fazer, de exigência no sentido do investimento nas redes de transportes, de contratação de pessoal. Há muita coisa por resolver ao nível da contratação de pessoal nas empresas de transportes, porque eles, nas oficinas e nos serviços de operação e na exploração do movimento, não é? Nos transportes públicos, quase que se pode dizer que se fazem milagres, não é? Faz-se omeletes sem ovos ou com poucos ovos, mas isso significa depois que há um avanço importante que se tem verificado, não estamos na mesma, há um avanço importante que resulta também da luta que temos vindo a fazer ao longo destes anos, mas há muito por fazer para assegurar precisamente a questão da regularidade, da fiabilidade e da confiança que precisamos de ter no sistema de transportes públicos. Também temos agora o hidrogênio, que pode servir como fornecimento de energia. O que é que o PCP pensa do hidrogênio, tendo em conta os impactos que envolvem a sua produção? No outro dia alguém me perguntava o que é que eu achava do hidrogênio e eu dizia que tinha tanto respeito pelo hidrogênio como pelos outros gases e pelos outros elementos da tabela periódica. O problema aqui é uma questão política e económica, não é? Ou seja, quando nós olhamos para duas coisas. Uma é que investimentos é que são correlacionados ou são
aquele efeito dominó, não é? Portanto, temos uma peça de dominó que cai, a outra que cai, e, portanto, aquele efeito dominó em termos de necessidades de investimento, quando se fala no tal novo paradigma da transição energética, etc., nós olhamos para os investimentos que são necessários relativamente ao aproveitamento do hidrogênio enquanto fonte de energia, mas, ou até neste caso, até enquanto veículo, pelo que depois pode ser potenciador nas redes energéticas nacionais, quer para o consumo doméstico, quer para a indústria, quer para o transporte, e pensamos numa coisa. Um dos problemas que nós temos apontado em relação às experiências do nosso país em matéria de política energética tem a ver com a necessidade que tem constantemente acontecido de passar de uma tecnologia para a outra. E a questão da maturidade das tecnologias, ter tido prazos muito curtos politicamente em termos de ciclos de investimento, tivemos aquela questão das rendas da energia, na parte da eletricidade e das renováveis. Ora, o investimento que foi feito por todos nós, pelos consumidores, pela economia, pelo Estado, no sentido de investir fortemente num sistema de produção de energia elétrica por fontes renováveis, não é? As eólicas, a fotovoltaica, e quando, do ponto de vista dos preços, do ponto de vista tarifário, começam a surgir vantagens para o consumidor, ou seja, estamos a ter o retorno desse investimento que fizemos, agora vamos para o hidrogênio. Começa tudo do princípio e temos que entrar outra vez com um investimento muito forte. Nós não somos contra o investimento em novas tecnologias e na inovação do ponto de vista dos sistemas de produção energética e de melhoria do desempenho dos sistemas em termos de energia no plano ambiental. A questão é que esse investimento tem a necessária avaliação da chamada relação custo-benefício. Portanto, há aqui um investimento muito importante e vamos ver quem é que o vai pagar. Há aqui uma série de implicações, quer na nossa indústria nacional, quer nos sistemas de transportes públicos, quer na própria consequência para os consumidores domésticos, porque quando se discute hidrogênio versus gás natural ou a interligação entre essas duas utilizações, é preciso saber muito bem quem paga, quem ganha e quanto custa. E essa não é que seja mau, mas às vezes uma boa ideia transforma-se num mau negócio, pelo menos para a população e para o país e para a economia nacional. Isso tem acontecido demasiadas vezes. E é importante que não aconteça também a propósito de mais esta oportunidade. Recentemente, um estudo elaborado por uma consultora internacional, a McKinsey & Company, deu conta de que Portugal tem capacidade para atingir a neutralidade carbónica, tem condições, antes mesmo de 2050. O que é que o PCP propõe para que nós aceleremos este processo de descarbonização? Eu penso que é importante dizer, até para ser mais clara a nossa posição e para ser uma questão que fique referida, que o PCP, relativamente à própria ideia da descarbonização e aos compromissos internacionais que têm sido assumidos nessa matéria, tem uma crítica, que é a mercantilização das ações de defesa do ambiente. Ou seja, quando nós transformamos as ações de defesa da natureza e do ambiente e das questões climáticas quase em títulos transacionáveis, que é o que está a acontecer com o mercado de carbono. O comércio das licenças de emissão de carbono é um exemplo. Nós levantamos um problema, se nós vamos estar a vender capacidade produtiva, deixando de produzir cá e de fazer cá as emissões que os outros países fazem para a tal situação de estão a emitir lá noutros países para a mesma atmosfera, porque a atmosfera é a mesma. A gente não tem uma biosfera portuguesa e uma biosfera alemã. É tudo o mesmo planeta, é tudo a mesma atmosfera e, portanto, a nossa crítica é precisamos de ter cuidado para que
os compromissos relativamente à descarbonização e às ações do ponto de vista ambiental e climático não se traduzam numa vantagem comparativa para uns países e para umas economias e numa desvantagem para outros países, como seja o nosso caso. Dito isto, nós consideramos que há um conjunto de investimentos, principalmente nos transportes públicos, como temos vindo a falar, mas também relativamente à própria indústria, no sentido de defender a produção nacional, mas salvaguardando da melhor forma possível as garantias de proteção do meio ambiente, e também um outro aspecto que me parece importante, que tem a ver com a questão inicial da nossa conversa, que é o equilíbrio do ponto de vista da vivência e ocupação do território, a defesa da nossa floresta, a defesa da agricultura familiar, a rejeição de um modelo de produção muito assente nas produções intensivas e superintensivas que têm tido, do ponto de vista ambiental, consequências gravosas para as pessoas e para a natureza no seu todo. E isso significa que, olhando de frente para o problema do modo de produção, olhando de frente para as questões da agricultura familiar, da floresta, os tais sumidouros de carbono, que também podem ser um contraponto e não a única perspectiva de cortar, acabar com as chaminés, mas olhar para as chaminés e ver como é que se pode mitigar e atacar, de facto, aquilo que seja possível no que diz respeito às emissões poluentes, mas também olhar para o território e aquilo que pode ser na natureza, na floresta, nos territórios rurais, a valorização da vida de quem lá está, da vida de quem para lá pode ir e do contributo que pode dar para que esse equilíbrio e essa harmonia seja também um fator de defesa do planeta e das questões climáticas. Entre muitas medidas de sustentabilidade, uma muito importante talvez seja a redução do consumo. Como é que se pode promover este conceito? Sim, há um aspecto que falávamos há pouco que tem a ver precisamente, e eu penso que a propósito das questões do transporte coletivo, é um exemplo muito claro de como, em vez da pulverização e do isolamento dos utilizadores, e aqui estamos a falar da utilização de transportes públicos, mas depois também podemos falar no que diz respeito a uma gestão saudável e equilibrada das cidades, das áreas metropolitanas, relativamente à utilização dos recursos, e estamos a falar aos mais diversos níveis, mas a propósito da questão do consumo de energia é um exemplo muito concreto. Precisamente essa gestão racional, essa gestão, eu diria, comunitária, esse planeamento estratégico de uma forma integrada, não deixando a cada um à responsabilidade dos seus atos individuais, das suas escolhas. Quem tem capacidade ou possibilidade de comprar um veículo elétrico, quem tem capacidade ou possibilidade de investir nas janelas eficientes, quem tem ou não capacidade para investir em fotovoltaicas para a sua casa. Bom, nós não estamos a falar de um país feito de células unifamiliares de vivendas e veículos elétricos. As nossas cidades não são assim. As nossas áreas metropolitanas do nosso país não é assim. E, portanto, há quem possa ter esse estilo de vida mais relacionável com os filmes publicitários, mas isso não diz nada a milhões de pessoas. E para milhões de pessoas temos mesmo que investir numa política de urbanismo, de desenvolvimento territorial, de qualificação dos serviços públicos e de, lá está, voltando aos transportes, de desenvolvimento e investimento nos transportes coletivos. Assim poderemos baixar o consumo per capita, mesmo que haja mais recursos disponibilizados para a comunidade, para o coletivo. E isso significa, lá está, uma vida em harmonia, quer do ponto de vista humano e do ponto de vista populacional, quer em relação à forma como temos impacto do ponto de vista ambiental no meio em que nos inserimos. Por fim, e a título de curiosidade, gostaria de saber se, na hora do planeamento da Festa do Avante, o termo a sustentabilidade está em cima da mesa? Por exemplo, que medidas é que têm vindo a estabelecer ao longo do tempo? Eu penso que essa questão, além de ser muitíssimo pertinente,
e interessante. Eu julgo que o tema dava um programa inteiro para vocês fazerem, porque a Festa do Avante é uma experiência fascinante no que diz respeito à questão dos consumos e da sustentabilidade e da reutilização de materiais. Nós temos situações que surpreendem muita gente e é verdade, isto não é um caso nem dois, são muitos casos de visitas, eu diria visitas de estudo, visitas de conhecimento e de compreensão e aprendizagem de quem faz outro tipo de eventos ou eventos da mesma família ou que procuram experiências para também seguir boas práticas. E a Festa do Avante é um manancial de boas práticas desde o tempo em que nem se falava destas coisas. A reutilização de materiais, por exemplo, é uma constante há muitos anos na Festa do Avante. Nós para já temos uma coisa que tem um valor muito importante para nós, que é o trabalho voluntário. Como muita gente poderá saber, e quem visita a Festa do Avante tem essa experiência e esse contacto com o trabalho voluntário. Mas não apenas no funcionamento, agora com as questões de saúde pública que a Covid-19 veio levantar e os desafios que veio trazer, desde as questões do funcionamento da Festa do Avante, o trabalho voluntário que é feito na organização para que não haja aglomerações, para que esses cuidados são necessários, mas o trabalho voluntário começa na construção da festa. E a construção da festa, utilizando tubagens de ferro, placas de madeira, que são reutilizadas de uns anos para os outros. São armazenadas quando termina a Festa do Avante e depois voltam a ser usadas no ano seguinte. A redução dos consumos de energia que resulta dos próprios dispositivos, quer através também de painéis fotovoltaicos que foram sendo implantados no terreno, quer através da própria reconversão geral no sistema de iluminação da Festa do Avante, aquela coisa que os visitantes mais facilmente encontravam, que é os recobros reutilizáveis. Mais uma vez, esta coisa da Covid-19 veio dificultar, a propósito dos descartáveis, veio criar problemas que antes já tínhamos, de certa forma, vencido. E temos uma coisa que é muito particularmente gratificante e simpática para nós, que é as ovelhinhas que lá temos, porque nós não temos nada de químicos naquele relvado maravilhoso e espaçoso de muitos hectares que ali está, não há nada de químicos e não há amondas mecânicas. Nós temos um belo rebanho de ovelhas, em plena harmonia com a natureza, que garante que todo o ano aquele relvado continua maravilhoso, sem os impactos naturais, que não sejam os impactos naturais que as próprias ovelhas trazem, mas pronto. Só me resta agora agradecer-lhe esta entrevista mais uma vez. Ficou tudo esclarecido quanto aos planos do Partido Comunista em termos de sustentabilidade, de energia e de mobilidade. Obrigada. Obrigado, foi um prazer. Bom trabalho.